Olha só, hoje a gente vai mergulhar em um conjunto de planos de aula de matemática do quinto ano lá do Brasil. Mas calma, o nosso objetivo aqui não é resolver os problemas. A gente vai, na verdade, tentar entender a estratégia por trás do ensino. É como se fosse um projeto de engenharia para construir conhecimento, sabe? Então, vamos pensar juntos. Imagina a cena. Uma sala de aula cheia de alunos, cada um vindo de um lugar com um nível de conhecimento diferente. É um baita desafio, né? A pergunta que fica é: por onde é que um professor sequer começa a organizar essa complexidade toda? E a resposta é: tudo começa aqui, na fase de diagnóstico. Antes de sair ensinando qualquer coisa nova, o primeiro passo, o mais crucial, é entender o que os alunos já sabem. E talvez mais importante ainda, como é que eles pensam. E essa folha aqui, essa é a avaliação diagnóstica. O professor Esivaldo Dalino faz questão de deixar bem claro para a turma. O objetivo aqui não é dar nota, mas sim criar um mapa do conhecimento da sala. Cada resposta, seja ela certa ou errada, vira um dado super valioso. Tá, mas se não é pela nota, o que o professor está de fato procurando? As respostas corretas são só a pontinha do iceberg. O verdadeiro tesouro, a informação de ouro, está no processo, no caminho que levou até aquelas respostas. E o mais interessante é que o plano de aula detalha direitinho o que o professor está observando. Não é só ver se o aluno sabe somar ou subtrair, mas como ele faz isso. Que estratégia ele usou? Ele conseguiu entender o que o problema pedia? Ele organizou a conta de um jeito lógico? É quase um trabalho de detetive. E essa pergunta aqui resume tudo. Durante a correção dialogada, a pergunta mais importante que o professor faz não é qual a resposta, mas sim como você pensou para resolver. Isso muda o foco do o quê para o como. O raciocínio passa a ser a estrela do show. É uma virada de chave total. Beleza, com todas essas informações na mão, o professor agora tem um mapa bem claro dos pontos fortes e das dificuldades da turma. E é justamente esse mapa que vai guiar o planejamento das aulas seguintes. Nada, absolutamente nada, é por acaso. A aula seguinte, então, segue uma progressão muito bem amarrada. Começa com um problema, para instigar, depois vai para a exploração em grupo, para a galera colaborar, aí vem a sistematização, que é quando o professor organiza as ideias, e, por fim, a prática guiada, para consolidar tudo. Então, aqui está o pulo do gato. A abordagem muda completamente. A primeira ferramenta, a avaliação diagnóstica, é para observar cada um individualmente. Já a segunda, a atividade de reforço, é para praticar junto, em grupo, construindo em cima do que foi diagnosticado antes. Agora sim, a gente entra na fase do reforço. É aqui que os alunos colocam a mão na massa, aplicando o que aprenderam em exercícios que foram escolhidos a dedo, para fortalecer justamente aquelas habilidades que precisam de mais atenção. Para ficar mais concreto, dá uma olhada nesse exemplo de problema da atividade de reforço. É uma situação do dia a dia que pede que os alunos usem a divisão para chegar na solução, bem direto ao ponto. E a resposta é 20. Esse ciclo rápido, sabe, de apresentar um problema e chegar na solução, é isso que mantém o pessoal engajado e vai construindo a confiança passo a passo. Depois da prática, vem o tal do simulado. E olha, isso aqui não é só mais uma lista de exercícios, não. É uma ferramenta pensada para conectar o aprendizado da sala de aula com os padrões de educação mais amplos, preparando a turma para avaliações mais formais. É que por trás de todas essas atividades existe uma estrutura formal, um tipo de esqueleto que sustenta o processo todo. E é agora que a gente vai decodificar essa estrutura. Essa tabela é a chamada matriz de referência. Esses códigos D1 ou D6 podem até parecer uma sopa de letrinhas, mas eles correspondem a habilidades bem claras e específicas. D6, por exemplo, significa simplesmente a habilidade de resolver problemas. Isso torna o sistema todo bem mais transparente. E assim a gente fecha o círculo e volta para o começo. O ponto é que a avaliação diagnóstica não é um ponto final. Pelo contrário, ela é um motor que impulsiona ações pedagógicas super focadas. É ela que permite ao professor montar grupos com necessidades parecidas e reforçar exatamente o conteúdo que precisa de mais atenção. Olhando para trás, o que a gente vê não é só uma sequência de aulas aleatórias, mas um ciclo completo. Uma estratégia bem pensada, coesa e que se adapta à realidade da turma. A essência de todo esse processo, no fim das contas, pode ser resumida em 3 passos. Avaliar, para entender, intervir, para ensinar de forma direcionada, e reforçar, para solidificar o aprendizado. É um ciclo que parece simples, mas que é imensamente poderoso.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Este plano de aula de matemática é muito mais do que só sobre números. É um modelo de como a escuta atenta, o planejamento cuidadoso e a ação direcionada podem desvendar qualquer assunto complexo. Agora, imagine só aplicar essa lógica a outros desafios. O que será que a gente conseguiria aprender?